Cerca de 200 pais e funcionários de creches conveniadas ao GDF se reuniram na manhã de hoje no canteiro central, em frente ao Palácio do Buriti. Eles criticam a redução de recursos às instituições. Também reivindicam repasse de parcelas atrasadas, além da ampliação do atendimento nas creches. A manifestação foi pacífica e não houve bloqueio das vias. Na semana passada, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, anunciou a saída da base aliada do governo Hollenberg. O anúncio é o desfecho de uma situação que já vinha tensa e que sinaliza, de um lado, perda de espaço do partido no governo, de outro, mais dificuldade do governo para aprovar seus projetos na Câmara Legislativa. E para compreender melhor esse embate, está aqui conosco o deputado distrital Reginaldo Veras, líder do PDT na Câmara Legislativa. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, por nada, estamos sempre à disposição. Deputado, qual foi o principal motivo dessa ruptura? Na verdade, é um conjunto de fatores que vinham se alongando. A gente diz que nenhuma relação se desgasta de uma hora para outra. É uma questão processual. Agora, houve um estopim. O estopim foi o fato de eu e o deputado Joy Vale, de o PDT se posicionar veementemente contra a reforma da Previdência dos Servidores Públicos que o governador impôs goela abaixo. E aí, depois disso, alguns cargos do PDT, foram exonerados, algumas pessoas que faziam parte. Você acha que isso pode aí continuar? Quantas pessoas podem ser afetadas? Na verdade, antes mesmo da votação, o governador já chegou a exonerar algumas pessoas do PDT vinculadas ao meu grupo político em virtude da minha manifestação previamente contrária. E essas pessoas que foram exoneradas foram substituídas por pessoas indicadas por outro deputado, o que mostra que o governo que prometera uma nova política, uma nova forma de relacionamento republicana entre a Câmara e o governo, na verdade ele não cumpriu. E mais uma vez se baseou no toma lá da cá, típico da velha política brasileira que todos nós condenamos. Então você acha que essa lista de exonerados pode ficar maior? Olha, eu tenho certeza que essa lista vai aumentar e acho até correto que se o faça. Se o governo não quer a nossa ajuda para governar a cidade, que arrume outras pessoas para substituir os nossos. Agora, deputado, o fato do Joy Vale, o presidente da Câmara Legislativa, ser do PDT, isso pode significar uma dificuldade maior do governo conseguir aprovar projetos de interesse deles lá na casa? Você sabe que essa é a maior preocupação do governo e é uma pergunta recorrente no meio político e na imprensa. O fato de o Joy ser presidente e de eu ser presidente da CCJ, isso implicaria em embarrear, retardar, protelar projetos de interesse do governo. E eu afirmo aqui com toda clareza, como já havia feito antes. Eu e o Joy temos com o governo uma relação institucional e absolutamente republicana. E em nenhum momento a gente vai prejudicar a cidade por causa das nossas pendengas políticas. Essa é a forma nova de fazer política, é manter entre os poderes republicanos uma relação institucional de harmonia e de independência. Logo, o governo não precisa se preocupar que nós não iremos embarrear qualquer projeto de interesse do governo. Mas, afirmo, a gente já mantinha uma relação de independência com o governo, mas era uma independência harmoniosa, era uma independência de fraternidade e de solidariedade com o governo. A tendência natural é que agora passemos a ser uma independência com uma visão mais ácida em relação ao governo. Então não é contrário, né, deputado? Nós não somos oposição. Não estão fazendo oposição. Nós não faremos aquela oposição rancorosa, como muitos esperam. O problema é que na política brasileira, o povo acha que ou você é base ou você é governo. 8 ou 80, ou você é base ou você é oposição. Isso está absolutamente ultrapassado. Isso prejudica o país e prejudica a cidade. Há pontos que a gente vai concordar com o governo, como na semana passada, quando tinha 2 projetos de interesse do governo, e eu fui um dos que mais lutei para que eles fossem aprovados, inclusive me posicionando contrário a deputados da base do governo. Tinha deputados da base do governo que eram contrários, e eu, que sou independente, estava lá, fazendo de tudo para que os projetos de interesse do governo fossem aprovados. Por quê? Porque não são do governo, são projetos bons para a cidade. Agora, aquilo que nós tivermos qualquer suspeita que pode prejudicar a população, faremos oposição ferrenha. Deputada, o projeto da lei do uso da ocupação do solo vai ser um dos próximos aí que devem tramitar. Como que vai ser essa tramitação? Vai ser tranquila, na sua opinião? Será uma tramitação dolorosa. Dolorosa.
Historicamente, o Distrito Federal foi construído na sua expansão urbana com base na irregularidade, na ilegalidade, nos interesses corporativos, nos interesses empresariais e interesses políticos inescrupulosos. A LOAS talvez seja a última oportunidade de nós tentarmos regularizar minimamente uma situação vergonhosa que se arrasta há 30 anos. Logo, não adianta o governo mandar o projeto e pensar que nós vamos assinar embaixo, que não iremos. Os deputados analisarão nos mínimos detalhes, de forma criteriosa, para que não passe coisa que a gente julga errado. E entenda, luta pela terra no Distrito Federal e tudo que envolve terra no Distrito Federal é o ambiente mais propício para se fazer coisa errada. Teremos que fiscalizar com muito cuidado e com muito critério. Deputado, esse embate tem a ver com as eleições do ano que vem? Olha, é natural que as forças políticas estejam se organizando para a eleição do ano que vem. Esse afastamento do PDT em relação ao governo, claro que mantém uma relação direta. Eu estou liderando esse movimento de afastamento da gente em relação ao governador por vários fatores. Como eu te disse, é uma questão processual. Desde o início, o governador não nos respeitou. Toda vez que ele precisava apoiar algo, aprovar algo na Câmara e precisava de apoio que ele não tinha, ele comprava algum deputado cedendo cargos que eram do PDT. Então, pouco a pouco, ele foi limando a nossa participação no governo e nos desrespeitando. Apesar das nossas conversas, apesar do nosso diálogo, ele nunca quis dialogar. Então, por mim, Reginaldo Veras, o PDT terá um nome para o governo, para as eleições majoritárias do Distrito Federal. Já anunciei várias vezes, ainda que ele não tenha decidido, deputado Joy Vale, nosso presidente da Câmara Legislativa, é um excelente nome para esse pleito a governador no Distrito Federal. É oriundo do setor produtivo, é um deputado que está entre os 3 mais transparentes da Câmara Legislativa, segundo o Instituto de Fiscalização e Controle. É um deputado... Nosso tempo vai acabar, me desculpa te interromper. Mas, de qualquer forma, eu te agradeço pela sua presença aqui no Repórter DF. Uma boa tarde. Eu é que agradeço, perdoem a minha empolgação. Uma boa tarde a todos.